Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Fiquei a semana passada sem fazer. Eu voltei à faculdade, estou relevando um bocado de coisa, estou na correria, mas estamos ajustando isso. Então, beleza, pessoal. Vamos começar nosso Evangelho de hoje. A gente vai falar hoje sobre a aliança da ciência e da religião, né? É um tema importante que as pessoas ficam confusas. Espiritismo é religião? Espiritismo é ciência, é filosofia? É o que, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na visão do próprio codificador, né, dos espíritos que participaram da codificação. Então vamos fazer nossa prece de início. Senhor Jesus, te convidamos hoje aqui à nossa residência para que o Senhor possa trazer a sua paz aos nossos lares, aos nossos corações, a sua segurança, a tua voz consoladora através de seus mensageiros, aos nossos ouvidos, a nossos corações, que nós possamos, reunidos aqui novamente, entrarmos em comunhão uns com os outros, propagando essa mensagem, a tua mensagem maravilhosa do teu Evangelho, para que possamos nos tornar e nos tornando cada vez mais alicerces de outras pessoas, desenvolvendo a fé, ajudando na regeneração planetária, nos esclarecendo, Senhor. Envia teus mensageiros para interceder junto a nós aqui hoje, fazendo a limpeza energética de nossos lares e de nossos corpos. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Então é isso, pessoal. As pessoas muitas vezes perguntam: Espiritismo é religião? Bom, eu costumo dizer o seguinte, o que é que a pessoa entende que é religião, né? É uma palavra polissêmica, tem mais de um significado, né? Se você falar assim, não, religião é um conjunto de dogmas, é um conjunto de rituais, sacerdotes, hierarquias, roupas específicas, conjunto de liturgias, leitura em um idioma específico. Não é religião. Se for no sentido assim de dogma, que tem verdades incontestáveis, coisas assim que você não pode questionar, que você só acredita, não é, entendeu? É no sentido etimológico primeiro da palavra, né? No sentido que os estudiosos geralmente defendem. Muitos estudiosos da religião defendem, que é da palavra latina religare. Tem outros sentidos também, a palavra religio. Mas o mais comum é a palavra religare, que significa religar-se. Então, a proposta do Espiritismo é religar o homem com Deus, né? Favorecer que a gente estabeleça um relacionamento com Deus, com a espiritualidade, com os outros, uma apreciação da natureza. A gente se torne simples, se transforme e se regenere, para se relacionar com Deus, se purificar aos poucos. Nesse sentido, é uma religião, entendeu? Agora, essa é a essência da religião pura, que diz Tiago lá, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e se manter livre das corrupções do mundo. Está lá na epístola de Tiago, eles já entendiam os apóstolos, tá? A mensagem de Jesus, né? É a gente praticar a caridade, benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias, perdão das ofensas. E a gente se esforçar cada vez mais para sermos pessoas melhores, domando nossas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita, é o verdadeiro cristão. Pronto? E com essa atitude, com essa maneira de viver, essa filosofia de vida, isso pode ser aplicado em qualquer área da vida, inclusive na ciência, na filosofia, no nosso trabalho, na nossa escola, relacionamento com a família. Isso é para a gente desenvolver, é uma maneira de agir, uma maneira de vida, um certo posicionamento em relação à vida, também filosófico, né? Só que relacionado à divindade. Então, nesse sentido, o Espiritismo é religião, filosofia e ciência, mas antes de tudo é uma ciência, né? É uma ciência, a gente pode falar sobre isso depois no vídeo. É uma ciência, inclusive, para os padrões de hoje, né? A gente pode fazer um vídeo depois sobre isso. Se quiserem, vocês comentem aqui, beleza? Vou fazer então a leitura.
Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Incredulidade por parte de religiosos em relação a outras religiões e incredulidade em relação a descrentes, ateus, agnósticos, a princípio da divindade, a Deus, aos espíritos, à vida após a morte, tudo relacionado à fé. Então fica um brigando com o outro. Então, por causa do exclusivismo, a pessoa querer dizer, não, a ciência é a verdade. Muita gente diz assim, eu falo em nome da ciência, eu quero defender a ciência. Pronto, é uma religião. Ninguém fala a ciência não tem esse princípio, a ciência, em teoria, não tem esse princípio. Tá parecendo um sacerdote, a pessoa parece um sacerdote, quer ser sacerdote, porque quer disputar com um religioso que é fanático, É um sacerdote da ciência, é um deus, é uma religião chamada ciência, é dogmática, entende? Então, nesse sentido, se as pessoas agirem dessa forma, vai ter sempre rixa. As pessoas vão estar sempre brigando umas com as outras, sempre separadas. Isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Quando necessariamente, em essência, não é assim que funciona. As coisas não são assim, porque tudo vem de Deus. A ciência vai estudar as coisas da matéria, a natureza, as leis relacionadas à matéria que Deus criou. E o mundo moral, que é o mundo espiritual, é o mundo moral, tem isso lá no livro dos Espíritos, São as leis que regem o universo também, As leis que regem o mundo espiritual, humildade, o amor, a coerência, o serviço, o trabalho, o progresso. Tudo isso são as leis que regem o mundo moral, que o mundo material acaba sendo regido por elas, Então não existe conflito, na verdade, entre religião e ciência, se a gente analisar dessa forma. Então assim a gente consegue unir todo mundo, A gente consegue a comunhão das pessoas, sejam descrentes, sejam crentes, Então Kardec fala aqui essa mensagem que está em Apocalipse, A mensagem apocalíptica que os Espíritos traziam sempre eles falavam, São chegados os tempos na época de Kardec. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu, intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino, tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso, uma ajudando a outra. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Porque a fé que o Espiritismo propõe é raciocinada, a gente costuma falar isso, uma fé racional. A gente tem que examinar as coisas, não aceita nada assim que a gente não possa examinar. A gente argumenta, a gente usa filosofia, a gente está aliado à ciência. O Espiritismo é uma ciência que está em concurso, que está aqui para somar com as outras ciências e as outras linhas de conhecimento, filosofias e tudo mais, Então, veio ajudar a ciência a se tornar mais, a não ser mais materialista, Porque muita gente pensa que a vida após a morte, os espíritos, Deus, são coisas sobrenaturais. O que seria sobrenatural? Seria uma coisa que não é natural, não é normal. É uma coisa que está além. Só que a nossa proposta espírita é que não é sobrenatural. É que é natural.
Só que é o naturalismo, né? Teoria naturalista, Charles Darwin e tal. Só que é o naturalismo expandido, né? É o naturalismo que tem esse outro elemento da natureza, que é o princípio espiritual, os seres pensantes da criação, nós, espíritos, estamos aqui na carne agora. E existe o princípio material, que são as coisas ainda inanimadas, né? Então, é como já dizia Descartes e Platão também, claro. A res cogita, a coisa pensante, é um elemento da natureza, substância, se a gente quiser chamar assim. E a res extensa, a coisa extensa, a coisa que pode ser compreendida com os sentidos. Né? E a res cogita, a coisa que pode ser compreendida com o intelecto, pensamentos, sentimentos. São memórias, pensamentos, sentimentos. Você conversando com você mesmo dentro da sua cabeça, né? Um monólogo interno. Ninguém ouve. Eu não posso escutar o seu monólogo interno. Você não pode escutar, ninguém pode escutar o meu monólogo interno. Eu posso pensar aqui numa música e mudar a música quanto quiser. Imagina uma música que existe, eu mudo ela, boto contra-voz. Você nunca vai poder ouvir o que eu estou ouvindo. Isso são as coisas relacionadas ao espírito, a coisa pensante, res cogita, né? Eu posso pensar em cores, em sons. Ninguém vai ter como saber, tem memórias, né? Sentimentos ligados à memória. São coisas que não são materiais. Não são materiais. De que é feito o pensamento, né? De que é feito um pensamento? De que é feito um sentimento? Ninguém nunca viu. Podem dizer os materialistas, né? Não, é resultado de atividade cerebral. Tá, mas cadê? Abre o cérebro ali, mostra pra mim o pensamento. Cadê ele? É feito de quê? Entendeu? Não é uma coisa material. É uma coisa que se materializa quando a gente fala. Ó, tô pensando isso, tô pensando aquilo. Quando a gente mostra, desenha alguma coisa, né? A gente demonstra sentimentos e tal, chora. Então se materializa as coisas que não são materiais, que são concernentes ao espírito. O espírito pensa, tem a faculdade de pensar, a matéria não. Pensa, sente, tem vontade, sentimento. A matéria não, né? É inanimada. Ela ganha a vida do espírito, né? A gente pode falar sobre tudo isso depois. Então vamos continuar aqui. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência, essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. A razão nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Isso tem inclusive na Bíblia, né? Só que, assim, precisava do espiritismo para isso ficar mais claro. Quando Jesus ele morre na cruz e ressuscita, ele venceu a morte. Está lá no simbolismo da Bíblia, né? Ele venceu a morte, ele tirou o véu que ocultava as nações. O véu do templo se rasgou. O que a gente via, a gente não conseguia ver direito por causa do véu, né? O véu que cobriu o monte, tem lá em Isaías também. Acho que é capítulo 18. Então ele destruiu o medo da morte, ele mostrou a vida continua. Você pode ser perfeito como eu, mas enfim. Precisava do espiritismo para isso ficar mais claro, para isso ficar mais racional, não mais oculto. Era sempre oculto nas religiões, né? Que isso era trazido. Porque faltava o elemento da ciência, do conhecimento da tecnologia, o avanço que se deu no século XIX, a partir do século XIX, século XX, então muito mais. E agora, então, século XXI. Então agora a gente consegue aliar a ciência e a religião, compreender essas coisas. Né? E a fé agora é racional. Não é nada mais de você ter que acreditar e pronto. Né? É uma coisa assim que todo mundo pode se integrar e somar um com o outro. Né? Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que nesse momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, desde a vinda de Jesus até o século XIX, ali, 1850 e pouco, quando Kardec começou a investigar isso. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade.
faceição de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus, como estava falando. É uma lei moral do universo, que às vezes que a gente estuda no livro dos Espíritos, né? Então as pessoas vão resistir, os materialistas vão resistir. Isso está acontecendo agora, né? Materialistas vão resistir. Ou pessoas de outras religiões que atacam o espiritismo constantemente, né? Querem concorrer, acham que o espiritismo é concorrência, quando a nossa ideia não deve ser essa. Se o espírita quer concorrer com outros, dizer que é melhor, tá errado. Não é essa a proposta espírita. É a gente somar com todo mundo. Kardec falava lá nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos e Pesquisas Espíritas. Ele falava que quando eles fossem fazer as reuniões, não era bom utilizar assim vocabulário espírita, para não separar os espíritas judeus, os espíritas católicos, os espíritas protestantes, os espíritas muçulmanos. Essa era a ideia que Kardec tinha, que os espíritos passaram para ele. Não é para se sentir melhor, não. É para todo mundo beber dessa fonte do espiritismo e ficar no lugar que você está. Não tem problema você ser espírita, católico, né? Você ser espírita e ser de qualquer religião, ou não ter nenhuma religião, ou não querer dizer que é espírita, mas estudar o espiritismo e aplicar isso em sua vida, se tornar uma pessoa melhor, se relacionar com Deus da forma que você achar conveniente, de acordo com os ensinamentos, né? Então as pessoas vão resistir. Inclusive, queria fazer uma recomendação de livro falando sobre isso, né? Sobre os avanços da ciência, trazendo a espiritualidade, a vida após a morte, né? Um livro de Alexandre Moreira Almeida, dos dois autores lá, da Universidade de Juiz de Fora. Tem um autor gringo também. Peraí, só um pouquinho. Aqui, ó. É a ciência da vida após a morte. Eu comprei na Federação Espírita da Bahia, na FEEB, a Federação Espírita do Estado da Bahia. É aqui em Salvador, eu moro em Salvador. Mas eu não sei se vende em livraria normal, talvez, assim, na Saraiva, ou na Leituras, que tem nos shoppings, né? Ou livrarias, eu não sei se acha. Mas é muito bom, não é muito grande não. Eles fazem um compilado, aqui ó, eles fazem um compilado das melhores evidências científicas da vida após a morte, dos melhores cientistas. Só vocês lendo para saberem, né? Enfim, esse é o nosso evangelho de hoje, pessoal. Fica aí a recomendação de livro. Vamos fazer nossa oração de encerramento. Senhor Jesus, são com essas reflexões maravilhosas do Teu Consolador que nós encerramos agora o nosso evangelho. Buscamos não fazer desse conhecimento só para enfeitar nosso intelecto, para ornamentar nossa mente, mas buscamos fazer desses conhecimentos que eles nos tornem humanos melhores, que desenvolvam nossa humanidade, que nós possamos ir avançando, amansando nosso coração, sejamos tocados, mudemos e nos tornemos alicerces para os outros também, um ajudando o outro, nos vejamos cada vez mais como irmãos, como iguais, que conciliemos as pessoas que pensam diferente, sejam ateus, sejam agnósticos, sejam outros religiosos, cientistas, materialistas, próprios espíritas, universalistas, que nós possamos integrar todos, não ofender ninguém, buscar sempre respeitar a suscetibilidade dos outros, porque assim gostaríamos que fizessem conosco. Indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas, benevolência para com todos. É isso que nós queremos, Senhor, para a nossa vida. Que os espíritos, bons espíritos, possam fluidificar nossas águas, que nós tenhamos uma boa terça-feira e uma boa semana pela frente. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e, se vocês puderem e quiserem comentar para poder compartilhar meu vídeo, curtirem e vão me influenciar muito a fazer mais vídeos falando de espiritismo e ciência, um pouco que eu sei de filosofia, de psicologia que eu estudo, eu posso relacionar com o espiritismo, eu gosto de fazer isso, com mitologias antigas, gosto muito de estudar. Me siga no meu Instagram, eu vou colocar aqui o link na descrição do vídeo,
E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.